Primeira questão da nossa avaliação parcial. Como a gente está próximo da prova bimestral, então estou fazendo um vídeo para servir também a ajudar vocês com uma revisão da prova. Nessa primeira questão da avaliação parcial, falava de proporção lá do iniciozinho do capítulo de proporção de segmentos, e o enunciado diz o seguinte: uma fotografia do Colégio Teresiano foi revelada no tamanho padrão 10x15, que é o tamanho padrão das fotografias que a gente revela hoje em dia. Então, eu tenho aqui 10 centímetros em uma das dimensões, 15 centímetros na outra das dimensões, como mostra a figura. Flávia gostou muito da fotografia e decidiu ampliá-la para compor um mural de memória da escola. Considerando que a ampliação de uma fotografia é feita sempre de forma proporcional, para ampliá-la de modo que o lado menor tenha 25 centímetros, então esse lado aqui de 10 centímetros, ele vai passar a ter 25 centímetros na ampliação. Eu quero saber qual vai ser a nova medida desse lado maior. Para fazer isso, a gente vai comparar sempre a figura original com a figura ampliada. Então, a gente vai fazer uma proporção disso daqui, né? Comparando o lado menor da figura original vai estar para o lado menor da figura ampliada, assim como o lado maior da figura original vai estar para o lado maior da figura ampliada. Então, fazendo isso, 10 está para 25, que vai ser o novo lado que o 10 vai passar a ser, assim como 15, que é o maior lado da figura original, vai estar para x, que é o lado da figura maior da figura ampliada que nós queremos descobrir. Se a gente parar para observar essa proporção, a gente pode ir direto para o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou então, antes disso, eu vou simplificar essa primeira fração aqui para facilitar os meus cálculos. Então, os dois são múltiplos de 5, eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Então, na verdade, aqui vai ficar 2 está para 5, assim como 15 está para x. Fazendo agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos que 2x é igual a 5 vezes 15. 2x igual a 75, x igual a 37,5. Então, a gente vai marcar nas opções 37,5. Na avaliação parcial, lembrando que se vocês forem olhar para ver, não necessariamente o 37,5 vai aparecer aqui. Ele pode aparecer em qualquer opção, mas o correto vai ser marcar sempre aonde estiver escrito 37,5 centímetros. Não esqueçam da unidade de medida na prova, porque isso é descontado ponto caso vocês não deixem a unidade de medida. Segunda questão. O quadrilátero ABCD tem 63 centímetros de perímetro. Então, só dessa informação, ele já está dizendo que os lados AB mais BC mais CD mais AD é igual a 63 centímetros. Sendo que ele dá que AB mede 12, BC mede 15. Então, eu tenho que 12 mais 15 mais CD mais AD igual a 65. 12 mais 15, 27. Então, se eu faço 63 menos 27, eu tenho que CD mais AD igual a 36. Vou guardar essa informação por enquanto. Continuando a ler o problema. As medidas dos lados AB, BC, CD e AD formam nessa ordem uma proporção. Então, isso significa que AB está para BC, assim como CD está para AD. Usando as propriedades de proporção, como aqui a gente tem uma soma de CD mais AD para poder usar, porque ele só me dá o valor de AB, de BC e a soma desses dois. Então, eu vou usar uma propriedade da soma para poder resolver. Então, eu vou usar essa propriedade. Eu sei que se AB está para BC, assim como CD está para AD, eu posso dizer que AB está para a soma dos dois, AB mais BC, assim como CD está para a soma dos dois, CD mais AD. Então, agora eu posso substituir os valores. Eu sei que AB mede 12, AB mais BC vai medir 27, CD é quem eu quero descobrir, e CD mais AD a gente já viu aqui que mede 36. Então, substituindo os valores, 12 está para 27, assim como CD está para 36. Agora a gente faz aqui, ó, olhando para cá, essas duas frações são múltiplas de 3, então eu vou simplificar elas aqui antes.
Então, eu tenho que 4 está para 9, assim como CD está para 36. Agora, eu vou fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 9 mais CD é igual a 4 vezes 36. 9CD igual a 144, que é o produto de 4 por 36. CD igual a 16. Então, a gente marca 16 centímetros. Não esquecer da unidade de medida para não ter ponto descontado na prova discursiva. Na terceira questão, a gente tem aqui que na imagem eu tenho um feixe de paralelas, ou seja, B paralela B, paralela A, paralela B, paralela C. E as retas RS, que estão aqui, são as transversais. Então, aqui vai ler o teorema de Tales, né? Só que se do lado de cá eu tenho uma soma, então eu vou fazer a soma do lado de cá. Aí eu vou ter que o 5 está para a soma, assim como o x está para a soma. Ou seja, 5 está para 8, assim como x está para 12. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, temos que 8x igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60, 8x igual a 60. X igual a 60 dividido por 8, que vai dar 7,5. Com isso, a gente marca o 7,5 aqui. Na quarta questão, considere a equação 3t menos 2 vezes x ao quadrado mais 2t menos 1 vezes x mais 5 igual a 0. Determine o valor de t para que menos 1 seja a raiz dessa equação. Se menos 1 é a raiz da equação, significa que eu posso substituir ele no lugar de x, porque ele é uma solução. O x, no lugar do x vai entrar menos 1. Então, tudo que é x vai virar menos 1. Então, eu tenho que menos 3t menos 2 vai ser vezes menos 1 ao quadrado, mais 2t menos 1 vezes o menos 1, mais 5 igual a 0. Então, calculando 1 ao quadrado aqui, eu tenho que 3t menos 2 vezes 1. O menos 1 eu faço a distributiva aqui, então vai ficar menos 2t mais 1, repete o resto, mais 5 igual a 0. 1 vezes esse parênteses vai dar o próprio parênteses aqui. 1 mais 5, o 6 que está aqui. Agora eu vou juntar os semelhantes. 3t menos t vai dar t, menos 2 mais 6 vai dar 4. Se t mais 4 é igual a 0, t igual a menos 4, e a gente marca ali na opção, menos 4. Essa é a solução. Na quinta questão, a gente tinha que analisar a equação do segundo grau, né? Na forma geral, ax2 mais bx mais c igual a 0. No caderno, a gente tem um resumo que fala sobre essas possibilidades, onde diz que o A nunca pode ser 0, as possibilidades, o que acontece quando B é igual a 0, quando C é igual a 0, quando B e C são iguais a 0. Além disso, a gente tem um quiz também no nosso blog que trabalha com essa questão dessas possibilidades analisadas. Então, sendo uma equação do segundo grau, o ax2 mais bx mais c igual a 0, podemos afirmar que, aí primeira frase aqui, se c é igual a 0, então se c é igual a 0, essa parte aqui some. Eu vou ter ax2 mais bx igual a 0. Se o c sumiu, significa aqui que eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Então, eu vou usar o caso de fatoração do fator comum. Se eu boto x em evidência, eu vou ter x em um parênteses. Então, eu vou ter duas raízes, onde se um dos fatores é 0, né? Quando o produto é 0, desculpa, um dos fatores é 0. Então, o x vai ser 0 e o outro x vai ser um outro valor. Então, teremos duas raízes distintas e uma delas será nula. Isso aqui está correto. Porque a gente usa o caso do fator comum, e quando a gente usa o fator comum na resolução das equações incompletas, nós vimos justamente isso, que teremos dois valores distintos, onde um deles é 0. E isso a gente já colocou em observação também no caderno dos exercícios. Então, essa daqui está correta. Vamos analisar as outras e entender o porquê do erro também. Se B é igual a 0, então, se o B é igual a 0, eu vou sumir com esse daqui do meio. Eu vou ficar com ax2
mais C igual a zero. Então, tanto aqui no A quanto no C, um tem x, o outro não tem x. Então, eu não vou poder usar o caso de fatoração do fator comum, né? Então, aqui já está errado por causa disso. Só vou poder usar o fator comum se o A e o C forem múltiplos um do outro. Senão, eu não posso usar o fator comum. Então, eu não posso generalizar, dizer sempre que B é zero, eu posso usar o fator comum para resolver a equação. Então, essa daqui já está errada. Próximo. Para que seja do segundo grau, os valores de A, B e C não podem ser nulos. Isso está errado, porque é só o valor de A que não pode ser nulo. Porque se eu elimino o B ou se eu elimino o C, eu continuo com o fator do segundo grau, eu continuo com a equação do segundo grau. Então, somente o A que não pode ser nulo para que seja do segundo grau. Então, essa frase passa a ficar errada por causa disso. Aí temos aqui, última frase, né? Se B e C forem nulos, então se esses dois aqui forem nulos, eu elimino isso daqui. Eu vou ficar com AX2 igual a zero. Então, eu tenho um produto A vezes X2 igual a zero. Se o produto é zero, um dos fatores é zero. Mas a gente já viu que o A nunca pode ser zero. Então, obrigatoriamente, o X tem que ser zero. Então, quando B e C forem nulos, eu só vou ter uma única raiz e essa raiz é igual a zero. Então, isso aqui está errado, não serão raízes opostas. As raízes só vão ser opostas se o meu C ele for diferente de zero e o meu B for igual a zero. Então, eu tenho que zerar o B e deixar o C diferente de zero para que sejam raízes opostas. Na sexta questão, o Sr. Newton lançou o seguinte desafio para que adivinhassem a sua idade. Se do quadrado da minha idade, ou seja, se de x ao quadrado, subtrairmos 10 vezes a minha idade, 10 vezes x, que foi quem eu chamei a idade, obteremos 20 vezes a minha idade atual. Então, eu tenho x ao quadrado menos 10x igual a 20x. Resolvendo essa equação, eu vou escrever primeiro na forma reduzida, ou seja, eu vou jogar todo mundo para o primeiro membro para igualar a zero. Então, eu vou ficar com x2 menos 10x, mais 20 vai para o outro lado, menos 20. Menos 20 com menos 10, x2 menos 30x igual a zero. Quando o meu C for igual a zero na equação do segundo grau, eu vou ter o caso de fatoração do fator comum. Eu tenho x em comum aos dois aqui. Então, vou colocar o x em evidência. X que multiplica x menos 30 igual a zero. Agora, eu tenho um produto igual a zero. Quando o produto é zero, um dos fatores é zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 30 é igual a zero. Então, daí eu tenho que x vai ser zero ou x vai ser igual a 30. Como ele não tem 0 anos, né? Então, a resposta do meu problema vai ser 30 anos. Questão 7 da nossa avaliação parcial. A gente tem a seguinte equação aqui, né? Eu tenho esse parênteses aqui que é o valor de AX2, esse outro representa o valor de B vezes X, e o restante é o valor de C da minha equação do segundo grau. Eu quero saber qual é o valor de K para que a equação não seja do segundo grau. Essa equação só não vai ser do segundo grau se eu zerar o coeficiente de x ao quadrado, porque 0 vezes x ao quadrado some e vira uma equação de primeiro grau. Então, para que não seja uma equação do segundo grau, eu tenho que fazer o A igual a zero. Se eu zerar o A, deixa de ser do segundo grau. Então, o valor de A ele é determinado pelo primeiro parênteses. 5K menos 15 vai ter que ser igual a zero. Daí, 5K igual a 15, o 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, K igual a 3. Então, a gente marca a opção 3. Essa foi a sétima questão. Oitava questão. Considere a equação 4x2 igual a 100. Sobre as suas raízes, podemos afirmar que... Para saber sobre as raízes, eu vou escrever primeiro essa equação na forma reduzida, que é 4x2 menos 100 igual a zero. Se eu olhar para esse primeiro membro aqui, para resolver, nós já vimos que a gente tem que ver qual caso de fatoração que se encaixa.
e aqui a gente vai ter a diferença de dois quadrados. Quando eu resolvo pela diferença de dois quadrados, eu vou ter sempre duas raízes opostas, porque eu vou ter um parênteses que vai ter o sinal de mais, o outro parênteses com sinal de menos na multiplicação. Isso vai me gerar raízes opostas. Então, só de identificar esse caso de fatoração, eu já podia conseguir encontrar a resposta, possui raízes opostas. Como o meu objetivo aqui é não apenas fazer o gabarito da avaliação parcial, mas ajudar também numa revisão para a prova bimestral, então vamos resolver isso daqui para relembrar como é que é o caso de fatoração. Então eu vou pegar a equação 4x2 menos 100 igual a zero. Lembrando que para resolver essa questão a gente não precisava chegar a resolver toda a equação. Poderia parar aqui e ir adiante. Vamos continuar só para revisão. Já identificamos que é a diferença de dois quadrados, então eu vou calcular a raiz dos dois termos. A raiz de 4x2 vai ser 2x. A raiz de 100 vai ser 10. Então a fatoração vai ser 2x mais 10, que multiplica 2x menos 10 igual a zero. Tem gente que ainda está esquecendo esse igual a zero. Por causa desse igual a zero é que eu tenho a propriedade que eu uso. Se o produto é zero, então um dos fatores é zero. Então, ou o primeiro parênteses é zero, ou o segundo parênteses é zero. Então, daqui eu tenho que 2x mais 10 é igual a zero, ou 2x menos 10 igual a zero. Então, eu faço letra para um lado e número para o outro. Na primeira equação, 2x igual a menos 10, na segunda, 2x igual a 10. O 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, a solução aqui vai ser mais ou menos 5. Então, realmente, ela possui raízes opostas. Numa prova, a gente não pode esquecer do conjunto solução, né? Nona questão. Considere a equação 3x2 mais 15x igual a zero. Determine o conjunto de solução. Então, primeiro a gente tem que identificar o caso de fatoração. Aqui a gente pode observar que aqui eu tenho 3 e 15 é múltiplo de 3. Então, 3 é um fator comum. Os dois têm x. Então, 3x vai ser o fator comum dessa equação. Botando 3x em evidência, 3x que multiplica x mais 5, igual a zero. Se o produto é zero, um dos fatores é zero. Então, ou 3x é igual a zero, ou x mais 5 vai ser igual a zero. O 3 que está multiplicando aqui vai para o outro lado dividindo. Então, x igual a zero, ou mais 5 vai para o outro lado, fica menos 5. Então, o conjunto de solução aqui é 0 e menos 5. E aí, a gente marca a opção ali. 10ª questão. O retângulo a seguir possui 16 metros quadrados de área. Então, eu tenho esse retângulo onde o comprimento mede 2x menos 4 metros. A largura aqui, x menos 4 metros. A área de um retângulo a gente calcula como base vezes altura. A área, ele está dizendo que é 16. Então, 16 vai ser igual à base, que é 2x menos 4, que multiplica x menos 4. Esse produto aqui não é nenhum dos produtos notáveis, então aqui a gente tem que usar a propriedade distributiva. 2x distribui multiplicando para todo mundo e menos 4 distribui multiplicando para todo mundo. Então, 16 vai ser igual a 2x vezes x, 2x2. 2x vezes menos 4, menos 8. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos, mais 16. Mais 16 de um lado, mais 16 do outro, se eu jogo esse 16 para o lado de cá, vai zerar. Juntou os semelhantes, 8x com menos 4x, então eu tenho 0, porque zerou 16, igual a 2x2 menos 12x. Eu juntei menos 8x com menos 4x. Cheguei aqui, agora eu tenho que resolver, identificar o caso de fatoração. Os dois números que estão aqui, eles são múltiplos de 2. Os dois também têm x, então eu tenho 2x como fator comum. Bota 2x em evidência. Então, eu vou ficar com 2x que multiplica x menos 6. Se o produto é zero, um dos fatores é zero. Então, ou 2x vai ser igual a zero, ou x menos 6 igual a zero.
O 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. O menos 6 vai para o outro lado, mais 6. Então, ou x é igual a zero, ou x igual a menos 6. Só que se o x for zero e eu substituir aqui, 0 menos 4 vai dar menos 4. Então, um lado não pode ter medida negativa. Se ele não pode ter medida negativa, esse zero não pode ser solução. Então, a solução aqui só pode ser 6. Mais 6 é o valor de x. Aí é que tinha que tomar cuidado aqui, ó, porque aparece 6 metros aqui. E, na verdade, ele não quer o valor de x, ele quer o lado do maior lado desse retângulo. Eu quero saber quem é o maior lado. O maior lado não pode ser x menos 4, porque o dobro de x é maior do que x. Então, se eu tiro 4 de x, se eu tiro 4 do dobro de x, esse aqui vai ser o maior lado. Então, eu tenho que substituir. O maior lado vai ser 2x menos 4. Substituindo x por 6, eu vou ter 2 vezes 6 menos 4. 12 menos 4, 8 metros. Então, a resposta está aqui, o 8 metros. Então, essa foi a nossa avaliação parcial. Tentem refazer todas essas questões para poder revisar o conteúdo. Refaçam tudo que vocês erraram. Tentem ver direitinho, fiquem atentos à escrita matemática, a questão da unidade de medida, a questão do conjunto solução. E estudem os casos de fatoração. Façam uma lista de todos os casos de fatoração para poder ajudar vocês na prova. Revisem tudo para a semana que vem.